Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Colibri Back Office, não lembrando aqueles que nos assistem, né, de deixarem seu like, muito importante para nós, é um reconhecimento para o nosso trabalho. Não se esqueçam também aqueles interessados em se inscreverem no nosso canal. Não se esqueçam de dar as suas sugestões, as suas contribuições, as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar de um assunto, né, que diz respeito especificamente à gestão de processos, né? E como parte dessa gestão de processos, ela se enquadra também, isso existe tanto no Colibri quanto no Colibri Back Office. E o que se trata disso? É que nós temos um fluxograma multifuncional, né, em que a gente vai abordar a parte de conferência e acerto de caixa. Então, para explicar efetivamente, então eu tenho aqui três funções: a conferência de caixa em si, a sincronização do Colibri e do CBO e a parte de processamento de informações, e o acerto de caixa. E aqui como anda esse fluxo. E por que isso é importante? Porque todo o processo que você tem na sua empresa é fundamental que você descreva esse processo, veja como ele acontece, as definições desses processos para que você possa otimizá-los. Então, a primeira coisa que nós falamos aqui nessa primeira camada é o que é a conferência de caixa. A conferência de caixa é um processo de frente de loja, ou seja, ele é um processo que acontece no PDV, no ponto de venda, né? E a conferência se realiza entre. O que é uma conferência de caixa? A conferência se realiza entre a comparação do real, que é o palpável, aquilo que está na sua mão, na sua frente, né? Que algumas coisas podem não ser tangíveis, né? Como quando você recebe o pagamento de um cartão de crédito, mas você tem o comprovante mesmo da questão do Pix, né? E o que foi lançado no sistema Colibri. Então, o que é essa comparação? Ah, eu tenho um papel aqui que diz, né, que eu recebi tanto em cartão. E aqui no sistema está dizendo, eu digo que eu vendi tanto em cartão, tá? Então, essa comparação entre o palpável e o que se diz que vendeu, tá? É o momento que vai se realizar a conferência de caixa. Mas aí você pode perguntar, mas Salgado, por que você diz que vendeu? Porque pode acontecer situações de haver vendas, ou seja, fazer a mercadoria circular, né, e efetivamente não ter sido lançado no sistema. Tá? Então, por isso que eu coloco dizendo que pode ter sido lançado no sistema. Né? E o que é essa conferência? A conferência é através da conferência de caixa, você constata se houve sobra ou quebra de caixa. E aqui embaixo a gente colocou a definição de sobra e quebra de caixa. O que é sobra de caixa? Ocorre quando há valores de numerário nas diversas formas de recebimento, seja dinheiro em espécie, Pix, depósito online, cartão de crédito, cartão de débito, né? O numerário, tá? Então, ocorre quando há valores de numerário a mais do que o lançado no sistema de PDV. Mas por que que o parâmetro de comparação é o que você lança no PDV? Porque o que você lança no PDV é onde vai ser emitido o cupom fiscal. É onde existe a prova cabal de que a mercadoria circulou. E é sobre a qual haverá um recolhimento de impostos. Né? Então, o parâmetro é o que você lançou pelo sistema. Então, se eu tenho um numerário a mais do que eu digo que eu lancei no sistema, então eu tenho uma sobra de caixa. E se ocorre o contrário, ou seja, se eu tenho na minha mão menos numerário do que o que eu digo que eu tenho no sistema, opa, também tem um problema, né? O problema é o que, opa, eu realizei vendas, mas cadê o numerário? Cadê o dinheiro? Cadê os comprovantes de depósitos online? Cadê o comprovante de um Pix? Cadê um comprovante de um cartão de crédito e débito? Cadê esse comprovante? Então, isso é uma quebra de caixa. Então, na conferência, você constata, há uma constatação de que ou está 0 a 0, deu tudo certinho,
ou você tem uma sobra, ou você tem uma quebra. Só que isso também serve para você se apropriar disso para o seu sistema de gestão, para a gestão financeira da sua empresa. Então, o que que você faz na conferência de caixa, num primeiro momento? Você confere o numerário, ou seja, confere manualmente tudo, e você pega essa conferência que foi realizada do que está lá e você lança no sistema, para ele poder fazer a comparação e, e identificar isso nos relatórios por onde você pode monitorar. E qual é o passo seguinte? Quando você fecha o sistema, no nosso caso, no caso do Colibri, vai haver uma transmissão de dados que você pode agendar o momento que isso vai acontecer de forma automática. Normalmente você programa isso considerando a hora que o estabelecimento fecha. Essas informações são enviadas para o back-office, ou seja, o programa de back-office, né? E esses dados, depois que isso é feito, ele vai ser processado e aí vai ser disponibilizado os dados para você fazer um acerto de caixa, tá? Então, aqui lembrando dessa fase, dessa camada, a transmissão de dados do Colibri para o CBO de forma agendada e a disponibilização de dados para acertos de caixa, para que o caixa seja acertado. Aí, o que que é o acerto de caixas? Vamos aqui para a última etapa, que é o acerto de caixa. O acerto de caixa é um processo de retaguarda, ou seja, você realiza no seu programa de back-office. O que que ele faz? Para que que serve um acerto de caixa? É para reconferir numerários de formas e formas de recebimento realizados no PDV. Tá? Ou seja, você vai reconferir tudo isso que foi lançado, né? Para ter a certeza que tudo está batendo. Ou seja, por quê? Porque são momentos diferentes, são processos diferentes que ocorrem dentro do estabelecimento. O PDV é um processo de venda, as vendas estão acontecendo, e estão recebendo, e a parte de back-office é na parte do seu escritório. E, de repente, os colaboradores que estão no escritório não são as mesmas pessoas que vão fazer a venda e que vão fazer a conferência de caixa. Tá? Então, no acerto, você reconfere o numerário e forma de recebimento. Tá? E aí você corrige os erros de lançamento de numerário e forma de recebimento realizada no PDV. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de repente, você receber um dinheiro, aí na hora que você vai lançar no sistema, você lança cartão de crédito. Ah, você de repente faz um recebimento que era em Pix, e aí você lança em cartão de débito, e assim sucessivamente. Mas o momento que você vai corrigir isso para gestão é no back-office. Por quê? Porque na hora que você faz o recebimento no PDV e que gera o cupom fiscal, você não tem como mudar essas formas. E se você pudesse mudar essas formas, isso seria um problema. Primeiro, que o programa não presta, né? Porque significa que não tem confiança. E segundo lugar, né, que seria tentar burlar o que está, as informações que são enviadas para a Secretaria de Fazenda. Então, é no PDV, é no back-office que você vai corrigir esses erros que houveram. Por quê? Para você se apropriar corretamente no seu financeiro, aonde vai ser feita a gestão financeira do seu estabelecimento, né? E, por último, você vai se apropriar de sobra de quebra de caixa. Então, se houve uma quebra de caixa, um prejuízo, você vai se apropriar disso, e aí tem as normas que a empresa tem os seus protocolos a seguir, né? Do que vai acontecer quando existe uma determinada quebra de caixa, se estabelece os parâmetros, o que é possível, né, descontar em relação a isso ou não, quais as medidas que vão ser tomadas. Cada empresa tem seus protocolos, que inclusive se baseia em convenções coletivas de trabalho, né, e tudo mais, né? Então, isso daí é importante. Então, depois disso, que você reconfere o numerário e realiza o acerto de caixa, esses dados estão para o seu financeiro do seu processo de gestão. E para concluir, o que que nós queremos dizer com isso? Importantíssimo o processo de conferência e acerto de caixa. Lembrando, na conferência, você
constata aquilo que você recebeu, se apropria do seu numerário, né? E você constata se você teve sobra ou quebra de caixa ou se deu tudo certo no fechamento do seu caixa. Tá? E no acerto você corrige não só essas formas, mas para que você se aproprie corretamente de toda essa informação, né, no seu financeiro, no programa que faz a gestão financeira do seu estabelecimento. Tá? Então, esperamos com isso ter ajudado a compreensão sobre conferência e acerto de caixa, a necessidade de definição de processo no seu estabelecimento, para que você possa não só treinar e retreinar os seus colaboradores de como é o funcionamento de processos dentro da sua empresa. Esperamos que nós tenhamos contribuído, ajudado aos nossos clientes, aqueles que nos assistem, com essas informações. E sempre lembrando, conceitos são importantes. Conferência e acerto de caixa independe do sistema que você use. Ele vai existir em qualquer processo, mesmo que não haja nenhum sistema, que a empresa, que o estabelecimento não tenha nenhum sistema. É de fundamental importância que haja a conferência de caixa e que haja o acerto de caixa. Então, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.